Boa noite a todos. É com muita alegria, meus amigos, que estamos aqui para mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. E hoje, meus amigos, nós já estamos no dia 11 de dezembro, bem dizer, a primeira quinzena já está indo, né? E o aniversário do nosso querido Mestre Jesus está chegando, né? E com nesse mês, né, que parece que todo mundo fica mais assim ligado em Jesus, que nós possamos renovar essas energias e cultivar esse amor, esse carinho todos os dias que o nosso querido mestre Jesus nos emana, né? Eu esqueci de me apresentar, eu sou a Tânia e é com muita alegria que estamos aqui. Nós somos uma parte, né, do Centro Espírita Esperança e Fé, que temos como patrono nosso querido senhor José Marques Garcia. E para iniciar a nossa reunião da noite, eu vou convidar o nosso amigo Ronaldo, que sempre faz uma leitura para nós daquele grande e pequeno livro, né? Caminho, Verdade e Vida. Ronaldo, seja bem-vindo, meu amigo. O que você está trazendo hoje para nós? Boa noite a Boa todos. noite, querido. Obrigado aí pela oportunidade sempre, né? Hoje nós vamos mais uma lição, né? Belíssima desse livro, Jesus e os Amigos. Jesus e os Amigos. Ninguém tem maior amor perdão, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. Jesus, João, capítulo 15, versículo 13. Na localização histórica do Cristo, impressiona-nos a realidade de sua imensa afeição pela humanidade. Pelos homens, fez tudo o que era possível em renúncia e dedicação. Seus atos foram celebrados em assembleias de confraternização e de amor. A primeira manifestação de seu apostolado verificou-se na festa jubilosa de um lar. Fez companhia aos publicanos. Sentiu sede da perfeita compreensão de seus discípulos. Era amigo, fiel dos necessitados que se socorriam de suas virtudes imortais. Através das lições evangélicas, nota-se-lhe o esforço para ser entendido em sua infinita capacidade de amar. A última ceia representa uma paisagem completa de afetividade integral. Lava os pés aos discípulos, ora pela felicidade de cada um. Entretanto, ao primeiro embate com as forças destruidoras, experimenta o mestre o supremo abandono. Em vão, seus olhos procuram a multidão dos afeiçoados, beneficiados e seguidores. Os leprosos e cegos, curados por suas mãos, haviam desaparecido. Judas entregou-o com um beijo. Simão, que lhe gozara a convivência doméstica, negou-o 3 vezes. João e Tiago dormiram no horto. Os demais preferiram estacionar em acordos apressados com as acusações injustas. Mesmo depois da ressurreição, Tomé exigiu-lhe sinais. Quando estiveres na porta estreita, dilatando as conquistas da vida eterna, irás também só. Não aguardes teus amigos. Não te compreenderiam. No entanto, não deixes de amá-los. São crianças, e toda criança teme e exige muito. Caminho, Verdade e Vida. Lição 86, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Ronaldo. E aqui a gente vê, né, Emmanuel nos falando que nós ainda somos crianças. E como somos, né, meus amigos? Mas, sem delongas, quero convidar a nossa amiga Iraides, que irá fazer a nossa oração inicial. Seja bem-vinda, Iraides. Boa É, noite. boa noite. Muito feliz, né, com o seu Toninho matando a saudade, a irmãzona Marilena e todos aí. Muita alegria, né, que eu precisei faltar. Então, meus irmãos queridos, a espiritualidade amiga já se faz presente e começa a nos envolver nessas energias maravilhosas de amor, de paz, sobretudo de alegria.
Natal, alegria. Alegria nas luzes, nas ruas, nos rostos das pessoas, a confraternizar, a mandar cartões bonitos, a mandar lembranças, né? Para desfazer mágoas, desfazer a distância, não é? A gente está mais junto. São as vibrações de nosso Senhor Jesus Cristo, que está mais próximo à terra. Tu, Senhor Jesus, que largaste as regiões rutilantes de beleza e de luz para vir ter conosco na manjedoura humilde, para nos ensinar a simplicidade, para nos ensinar a confraternização com aqueles mais simples, com os grandes da terra. Obrigada, Jesus. Queremos aproveitar esses instantes e dizer que nos esforçaremos para que o Natal seja todos os dias em nossos corações. Esperança, alegria e muita força de vontade para a promessa de um ano novo que possa vir, cheio de renovação para cada um de nós. Obrigada, Jesus, pela sua companhia inseparável de todos os instantes. Obrigada, Mãe Santíssima, obrigada, benfeitores, amigos e anônimos dessa casa abençoada do José Marcos Garcia. Envolvam nossos lares, nossos familiares queridos, nossos irmãos distantes, aqueles que estão em penúria, em dificuldades, aqueles mais solitários, mais tristes, mais abandonados. Que nessa hora, momento, possamos alcançá-los com nossas vibrações do Mestre amado, atingir cada um deles, renovando as suas esperanças, renovando as suas alegrias para dias melhores. Pai nosso que estais no céu, santificado é seu bendito e santo nome em toda parte, na terra, nos círculos espirituais. Dai-nos, Senhor, o pão material, o pão espiritual, o perdão das nossas dívidas, à medida que vamos perdoando os irmãos do caminho. E não nos deixe entregue à tentação de nós mesmos, o mal que reside em nós, pois que teu, Senhor, é a honra e a glória para sempre. Assim seja. Assim seja, minha amiga. E para, antes de iniciarmos o nosso estudo, agradecemos a nossa amiga Iraides, vamos convidar a nossa amiga Odília, que irá fazer para nós uma leitura para a gente poder refletir sobre o tema da noite. Nosso convidado, daqui a pouquinho vou apresentá-lo, ele irá falar sobre uma cura de Jesus. E hoje a Odília vai ler para nós sobre os milagres, né? Será que o Espiritismo tem cura, tem milagre, né? Como que a doutrina espírita vê essa questão, né? Boa noite, Odília. Seja bem-vinda, minha amiga. Boa noite, Tânia. Obrigada pela oportunidade. Boa noite a todos. E Tá joia? vamos à Tá nossa joia. leitura. Então, Hã? tá tudo bem aí? Dá para você fazer a leitura? Sim, sim. Está fechado? Não. Não, pode ir. Ah, tá. O Espiritismo não faz milagres. Item 4. O Espiritismo, pois, vem a seu turno fazer o que cada ciência fez no seu advento: revelar novas leis e explicar, conseguintemente, os fenômenos compreendidos na alçada dessas leis. Esses fenômenos, é certo, se prendem
a existência dos espíritos e a intervenção deles no mundo material, e isso é, dizem, em que consiste sobrenatural. Mas, então, fora mista se provasse que os espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que aí não há nem pode haver a ação de uma dessas leis. O espiritismo mais não é do que a alma sobrevivente ao corpo. É o ser principal, pois que não morre, ao passo que o corpo é simples acessório sujeito à destruição. Sua existência, portanto, é tão natural depois como durante a encarnação. Está submetido às leis que regem o princípio espiritual, como o corpo que está às que regem o princípio material. Mas, como esses dois princípios têm necessária afinidade como reagem incessantemente um sobre o outro, como de uma ação simultânea, eles resultam o movimento e a harmonia do conjunto. Segue-se que a espiritualidade e a materialidade são duas partes de um mesmo todo, tão natural uma quanto a outra, não sendo, pois, a primeira uma exceção, uma anomalia na ordem das coisas. Item 14. Pois que o Espiritismo repudia toda pretensão às coisas miraculosas. Haverá fora dele milagres, na concepção usual desta palavra? Digamos, primeiramente, que dos fatos reputados milagrosos ocorridos antes do advento do Espiritismo e que ainda no presente ocorrem, a maior parte, se não todos, encontram explicações nas novas leis que ele veio revelar. Esses fatos, portanto, se compreendem, embora sob outro nome, na ordem dos fenômenos espíritas, e como tais, nada tem de sobrenatural. Allan Kardec, Gênese, capítulo 13, Caracteres dos Milagres. Obrigada. Nós que agradecemos, Odília. E agora, meus amigos, quero convidar o seu Toninho Betarello, né? Esse grande amigo, companheiro de doutrina, estudioso, que sempre atende os nossos pedidos tão amavelmente, né? Companheiro lá da Casa de São Alberto Ferrante, está lá sempre trabalhando, e em todas as casas que ele é convidado, ele vai lá levar o Evangelho do nosso querido Mestre Jesus. Boa noite, seu Toninho. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em cada coração. Que assim seja. Nós desejamos a todos uma noite de estudo proveitosa. Vamos estudar todos juntos. Né, Tânia? A Tânia já disse, eu sou Antônio Aurélio Betarello, mas todo mundo me conhece por Toninho Betarello. E nós emprestamos a nossa colaboração lá no culto de assistência espírita Alberto Ferrante, no Jardim Centenário e na Rua Oswaldo Cruz. E hoje eu sou muito grato à Tânia e a todos pelo convite que nos foi feito para aqui estarmos realizando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho que vai falar sobre a cura do surdo gago efetuada por Jesus. Podemos, então, dar início. Então, nós temos como tema o surdo gago, que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, versículos 31 a 37. E nós aproveitamos que nós estamos no mês de dezembro e fizemos, então, um estudo aqui, hoje, baseado nesses livros. Tem o texto da Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, Sabedoria do Evangelho, do Carlos Torres Pastorino, Vivendo com Jesus, da Amélia Rodrigues, e Roteiro de Emmanuel. Então, esses livros nos auxiliaram na montagem
dessa conversa nossa de hoje. Então, começamos quando Deus chamou Jesus e lhe deu uma missão. Falou: Jesus, meu filho amado, eu quero que você vá à terra ensinar aos homens a minha lei. Que os homens possam tirar dos seus corações o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a maledicência, a luxúria, tudo aquilo que são os sentimentos que causam problemas à humanidade. E no lugar desses sentimentos, que seja colocada a minha lei. A minha lei é o amor. Que os homens possam colocar nos seus corações o amor que eu vos peço, meu filho, que seja levado a todas as criaturas no planeta Terra. E assim, no momento adequado, um anjo de nome Gabriel procurou uma jovem de rara beleza, de nome Maria, na cidade de Nazaré. Ele fez uma saudação: Salve Maria, eis que encontraste graça junto ao Senhor e conceberás um filho, ao qual darás o nome de Jesus. Passado o período de gestação, na cidade de Belém, em uma manjedoura muito humilde, muito simples, nasceu aquele que recebeu o nome de Jesus. Enquanto os anjos gritavam: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E Jesus cresceu. E Jesus, atendendo à sua missão recebida diretamente do Pai, ele andava por toda a Palestina, reunindo as criaturas, pregando, dizendo da mensagem do Pai, dizendo da lei de Deus, da lei do amor, e fazendo curas. E ele ia dizendo aos homens que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, que deveriam ser tirados dos corações todos os sentimentos inferiores, que são a causa de todas as enfermidades, e no seu lugar que houvesse fraternidade, que houvesse solidariedade, que os homens pudessem se entender e viver de mãos dadas, de sorriso alegre, vivenciando realmente uma claridade recebida do Pai, um pedacinho do amor divino, porque Deus é soberanamente amor. E Jesus pregava em toda parte e, ao mesmo tempo, ele ia curando doenças do corpo e doenças da alma. A todos atendia maravilhosamente, com dedicação, com carinho, com afeição, e ia realizando a sua tarefa no planeta Terra. Certa feita, segundo a anotação de Marcos no seu Evangelho, Jesus estava pelos lados de Tiro, a cidade lá da Palestina, e ele foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, segundo Marcos. Trouxeram-lhe um surdo e gago, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Tirando-o da multidão, Jesus levou-o à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe a língua. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te, a palavra em hebraico, efatá, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos e a prisão da língua se desfez. E falava perfeitamente, e ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhes proibia, tanto mais o divulgavam. Esse texto, nós vamos pegar algumas anotações de Torres Pastorino, esclarecendo o que realmente ocorreu.
E admiravam-se imensamente, dizendo: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Então, nós vemos aqui no mapa que Jesus saiu lá de Tiro, lá perto na Fenícia, e desceu pela Galileia, veio até o mar da Galileia, e dizem os exegetas desse texto que ocorreu na cidade de Gerasa, e era junho do ano 30 da nossa era. E ele, ali naquela cidade, ele recebeu um surdo e gago, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. A primeira parte do tratamento, nós já sabemos que Jesus só curava perguntando se a pessoa acreditava que pudesse receber algum benefício, se tinha fé. E essa pergunta que Jesus sempre fazia às criaturas, os familiares, os amigos, aquelas pessoas que levaram o enfermo, surdo e gago até Jesus para que lhe pusesse a mão, sabiam já das maravilhas que Jesus operava curando as pessoas. Então, nós vamos ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, quando fala a fé transporta montanhas, o poder da fé, da forma como Jesus curava. Crês que eu te possa curar? E nós temos diversos psiquiatras, psicólogos que acham que Jesus foi e é o maior psicólogo que a Terra conheceu, porque ele fazia todas as suas curas, mas ele despertava nas pessoas aquela fé interior. E ele não fazia milagres. Nós vimos agora no texto lido que o Espiritismo não faz milagres, não existe o milagre, tudo são fenômenos naturais, está tudo na natureza. Então, diz assim: o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Jesus conhecia todas essas atividades que poderiam ser realizadas com as modificações que o fluido universal permite que seja realizado. E daí decorre que aquele que a um grande poder fluídico normal junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Então, nós vemos aqui a importância do passe, a importância da atividade espírita na fluidoterapia. Os amigos do surdo gago rogaram a Jesus que lhe pusesse a mão sobre ele. Nada mais é do que o passe que nós vemos diariamente na casa espírita. É a transfusão fluídico-magnética de fluidos que hão de beneficiar aquele que está recebendo esse tratamento. Nós vemos isso na casa espírita todos os dias. E há 2000 anos atrás, o pessoal já conhecia o valor do passe e rogava a Jesus que pusesse a mão sobre ele. Tal o motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não curastes, foi porque não tinhais fé. Aí está o texto lá do Evangelho segundo o Espiritismo. No versículo 33, Marcos diz assim: tirando-o da multidão, Jesus levou-o à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe a língua. A técnica que
utilizada por Jesus, segundo Torres Pastorino, é diferente da que ele usava normalmente. Normalmente, bastava a sua presença, bastava a sua imposição de mãos e a pessoa já saía dali curada. Mas Jesus aqui tirou o enfermo da multidão, leva o enfermo para longe. E depois, ao invés de utilizar seus poderes maravilhosos, ao invés de uma simples ordem, vemos que emprega pequeno ritual mágico. Encosta os dedos fisicamente nas orelhas do enfermo, a seguir cospe, possivelmente nas pontas dos dedos, e com sua saliva toca a língua do gago. Mais para frente nós vamos ver isso aí. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. Ele deu como se fosse uma rogativa. Ergueu os olhos para o céu, suspirou e disse: abre-te. Depois desses gestos, levanta os olhos para o alto, suspira, como que recebendo ou emitindo uma onda fluídica através da sua respiração, e então pronuncia uma palavra em hebraico, efatá, que significa abrir. No versículo 35, Marcos diz: E logo se abriram os seus ouvidos e a prisão da língua se desfez. E falava perfeitamente. Então, o doente estava curado. Depois de realizado esses gestos e toques, é que se efetua a cura da surdez e o rompimento do freio da língua, permitindo ao enfermo expressar-se corretamente. Depois de tudo aquilo que Jesus fez, então o enfermo já estava falando e ouvindo perfeitamente. Torres Pastorino nos deixa essas 4 questões. Por que Jesus afastou o enfermo das multidões? Por que tocou as orelhas? Por que a saliva na língua? Por que a palavra hebraica, efatá? E ele responde da seguinte forma: levou-o à parte, tirou-o dali e levou-o à multidão, porque nessa localidade não queria agir de público. Ele estava realizando uma cura diferente, então estava afastado da multidão. E ele teria que usar gestos para despertar a fé no enfermo. O enfermo era surdo e gago. Ele não escutava e falava com muita dificuldade. Ele não queria que seus gestos fossem julgados como um ato de magia. Escondeu-se para não ser mal interpretado. Tocou as orelhas, porque, sendo surdo, não podia ouvir as explicações. E Jesus só podia demonstrar a ele o que ia fazer, tocando-lhe as partes afetadas. Tocou-lhe a língua com saliva, por seguir a tradição rabínica, que dizia ter a saliva, sobretudo em jejum, poderes curativos, embora aí se saliente a cura das doenças dos olhos. Com efeito, além deste passo, encontraremos outras 2 curas realizadas por Jesus, utilizando-se da saliva para curar cegos, em Marcos 8:23 e em João 9:6. Aqui nós temos o texto em Marcos 8, dos versículos 23 a 25, e, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. O mesmo esquema feito com o surdo gago. Não fez perante a multidão, levou-o à parte e, cuspindo-lhe nos olhos, utilizando a saliva, impondo-lhe as mãos com a transmissão do passe, perguntou-lhe se via alguma coisa. Levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Ainda estava com a visão obscura, ele não estava enxergando nitidamente. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Isso
é a cura do cego, segundo Marcos 8. E a outra cura realizada por Jesus, o cego de nascença, está em João 9. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então, nós vemos aqui mais duas curas realizadas por Jesus utilizando a saliva. Aí nós vamos buscar lá na Gênesis, no capítulo 15, no item 25, um esclarecimento feito por Allan Kardec. Quanto ao meio empregado para sua cura, evidentemente, aquela espécie de lama feita de saliva e terra, nenhuma virtude podia encerrar, a não ser pela ação do fluido curativo de que fora impregnada. A ação fluídico-magnética utilizada por Jesus para impregnar a saliva e a terra para que pudesse ser feito a cura do cego. É assim que as mais insignificantes substâncias, como a água, por exemplo, podem adquirir qualidades poderosas e efetivas sob a ação do fluido espiritual ou magnético, ao qual elas servem de veículo ou, se quiserem, de reservatório. Então, aqui Allan Kardec está nos explicando que isso aqui são atitudes normais, utilizando, nós vimos lá, que na fé o recurso fluídico-magnético pode realizar coisas extraordinárias. Antigamente eram considerados milagres, mas não passam de fenômenos da natureza. Aqui, quando ele fala que as substâncias insignificantes, como a água, por exemplo, nós vemos a água fluidificada. Nós temos, na doutrina espírita, a utilização da água fluidificada. Todos nós, terminado uma reunião na casa espírita, tem um copinho de água ali, a pessoa está recebendo recursos. Então, o que é feito na água fluidificada? Com o fluido espiritual ou com o fluido magnético. Os dois, ou os dois, pode haver a fluidificação mista, tanto do fluido espiritual trazido pelo plano espiritual, como o fluido material, fluido animal, magnético, trazido pelo magnetizador. Efatá, abre-te. Jesus proferiu essa palavra como uma súplica de que se realizasse a cura. E isso constituía mais uma razão para afastar-se. Ele levou o enfermo para longe da multidão, já que os preceitos rabínicos proibiam terminantemente quaisquer palavras, quando se tratavam chagas ou enfermidades, para evitar a crença em efeitos mágicos de palavras. Mas Jesus sabia o que estava fazendo e ele deu uma ordem: abre-te. E imediatamente, após todo esse trabalho da saliva, o trabalho de colocar as mãos, os dedos sobre os ouvidos do enfermo e com a súplica feita, olhando para o alto, abre-te, a cura se realizou. Depois, no outro versículo, Jesus ainda orienta para que não dissessem a ninguém o que tinha ocorrido ali. Mas quanto mais Jesus proibia, tanto mais o divulgavam. Então, nós vemos aqui no livro Vivendo com Jesus, de Amélia Rodrigues, na psicografia do Divaldo Franco,
ela, com toda a sua poesia, eu tenho um carinho muito grande por essa autora, a Amélia Rodrigues, é um poema tudo que ela escreve, tão lindo que é. E eu pus aqui algum texto dela. Não fazia muito, ele trouxera de volta uma menina tida como morta. Libertou da treva os cegos que se lhe aproximavam, suplicando apoio. Recomendou a todos que não dissessem nada a ninguém. Ele não necessitava de propaganda e nem de reconhecimento humano. O perfume do amor impregna sem aguardar nada em troca. E ele era amor que não seria amado, por mais que fizesse em favor de todos quantos se lhe acercassem, diz Amélia Rodrigues. Mas eles não o atenderam, e o seu júbilo era tal que narravam o acontecimento por toda parte, proclamando-lhe o feito incomum jamais antes acontecido. Era natural que outros infelizes fossem-lhe trazidos pelo povo, ávido de fenômenos e possuidor de necessidades incomuns. De lugar em lugar, repetiam-se as maravilhas, e as multidões se tornavam mais volumosas, a fim de o verem. O tocarem, qual o fizera a mulher que padecia de um fluxo de sangue, assim conseguindo a cura. A sua havia sido a fé que transporta montanhas e que acreditara no seu poder. Então, nós vemos aí que, apesar de Jesus sempre recomendar que não fizesse muita propaganda daquilo que a multidão havia assistido, sempre eles divulgavam cada vez mais e as multidões iam crescendo, porque a quantidade de enfermos, a quantidade de necessitados sempre foi muito grande. No versículo 37, lá do Evangelho de Marcos, e admiravam-se imensamente, dizendo: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Eles estavam entusiasmados, admirados com o trabalho realizado por Jesus na cura do surdo gago. Jesus veio de uma maneira diferente. Os profetas anteriores, os que realizavam determinados tipos de atendimento, não faziam o que Jesus fazia. E quando Jesus veio, ele chegou e todas as vistas foram dirigidas no seu rumo. Desconhecido, ele passava sua misericórdia envolta em compaixão e entendimento. Porque conhecesse aquele povo e suas dores, usava de brandura e piedade, ajudando-o a sair do desencanto e da desconfiança. Ele, por onde passava, deixava um rastro de estrelas, iluminando a noite dos caminhos. Cânticos de gratidão e de glória se levantavam para bendizer-lhe os feitos. E ele seguia, tranquilo e suave, como as nuvens garças carreadas por ventos brandos no azul do céu. Maravilha nos dá aí o texto de Amélia Rodrigues. Porque a população, o povo, reconhecia realmente Jesus como mestre, como aquele que tem autoridade. E passaram, então, a amá-lo indistintamente. Lá no livro A Gênese, no capítulo 15, item 26, numerosas curas operadas por Jesus. Allan Kardec destaca o Evangelho de Mateus, no capítulo 4, 23 a 25, que diz o seguinte: Jesus ia por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino
e curando todos os langores e todas as enfermidades no meio do povo. Tendo-se a sua reputação espalhado por toda a Síria, traziam-lhe os que estavam doentes e afligidos por dores e males diversos, os possessos, os lunáticos, os paralíticos. E ele a todos curava. Acompanhava-o grande multidão, da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além-Jordão. De todos os fatos que dão testemunho do poder de Jesus, diz Kardec lá no livro A Gênese, os mais numerosos são, não há contestar, as curas. Queria ele provar, dessa forma, que o verdadeiro poder é o daquele que faz o bem, que o seu objetivo era ser útil e não satisfazer a curiosidade dos indiferentes por meio de coisas extraordinárias. Então, Allan Kardec vem firmando mais ainda a missão de amor de Jesus, que era realmente consolidar a fé no íntimo das criaturas. Aliviando os sofrimentos, diz Kardec, prendia a si as criaturas pelo coração e fazia prosélitos mais numerosos e sinceros do que se apenas os maravilhasse com espetáculos para os olhos. Daquele modo, fazia-se amado, ao passo que se limitasse a produzir surpreendentes fatos materiais, conforme os fariseus reclamavam, a maioria das pessoas não teria visto nele senão um feiticeiro ou um mágico hábil, que os desocupados iriam apreciar para se distraírem. E Allan Kardec continua, lá na Gênese. Assim, quando João Batista manda por seus discípulos perguntar-lhe se ele era o Cristo, a sua resposta não foi, eu o sou, como qualquer impostor houvera podido dizer. Tampouco lhes fala de prodígios, nem de coisas maravilhosas. Responde-lhes simplesmente, ide dizer a João, os cegos veem, os doentes são curados, os surdos ouvem, o evangelho é anunciado aos pobres. O mesmo era que dizer, reconhecei-me pelas minhas obras, julgai da árvore pelo fruto, porquanto era esse o verdadeiro caráter da sua missão divina. Ele sabia, diz Amélia Rodrigues, que os sofrimentos eram justos, em razão dos desmandos daqueles que os padeciam. Reconhecia, porém, que os homens e mulheres se encontravam tão envolvidos pela ignorância e pelo imediatismo que se fazia necessário um número muito grande de servidores devotados para que fossem diminuídas as causas das aflições através da renovação moral das massas. A missão de Jesus era exatamente essa, recebida do Pai, a ordem de trazer a lei de amor à humanidade no planeta Terra, ele deixou uma mensagem extraordinária, a fim de que, em aprendendo e praticando os seus ensinamentos, as criaturas pudessem ter diminuídas as suas aflições, porque o ensinamento moral de Jesus faz com que as criaturas se renovem interiormente, faz com que as criaturas se tornem outras pessoas. É como diz o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral,
e pelo esforço que realiza para domar as suas imperfeições. A Amélia Rodrigues nos diz assim que a palavra, nós estamos tratando aqui de um surdo, gago. Então faz um comentário de que nós precisamos utilizar o dom da palavra dado por Deus de maneira a que seja de muita utilidade para todas as criaturas. Precisamos saber conversar, falar com as criaturas e escutar. Nós aprendermos a escutar o que as outras criaturas têm a nos dizer. A lição desse texto de Marcos, ela é muito grande e muito importante. E a Amélia Rodrigues diz isso aí. A palavra constitui doação divina para que as criaturas se comuniquem, se enriqueçam, permutem experiências, contribuam em favor do progresso e da felicidade. Ela tem sido de valor inestimável através dos tempos e em todos os povos. No entanto, o seu uso indevido responde por violências, vilipêndios, calúnias, agressões e guerras. O cuidado que nós devemos ter com aquilo que nós dizemos. Precisamos tomar muito cuidado. Diz um ditado que é bastante conhecido, que duas coisas não voltam mais. É a flecha atirada e a palavra dita. Não voltam mais. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Mas a palavra vestida de luz rompe a escuridão dos conflitos e abre espaços para a conquista da plenitude. Traduz a inspiração do alto em cânticos de louvor e de glórias, imortalizando os pensamentos e as emoções. Efatá, abre-te. É importante nós recebermos essa palavra, termos conhecimento dessa súplica feita por Jesus em benefício do surdo gago, porque nós todos, uma hora, teremos abertos os nossos ouvidos para nós entendermos a orientação na sua essência da mensagem do Cristo. Efetuada a cura, a multidão estava encantada. Há, no entanto, multidões que falam e escutam, e são mudas e surdas em relação aos valores eternos do Espírito, sem contato com Deus. Expressam os seus pensamentos, porém emudeceram em relação à vida, vitimadas pelo materialismo, pelas ambições desmedidas, pelo egoísmo. São mudas, presunçosas e abarrotadas de palavras vazias, que não têm som, porquanto estão adstritas às suas paixões, sem que possam alcançar os patamares superiores da vida, transformando-se em estrelas inapagáveis nos céus de outras existências. Jesus, porém, aguarda-as pacientemente. Naquele dia, trouxeram-lhe um surdo e gago, e ele o libertou. Dia virá, no qual todos o encontraremos, e depois de curados, falaremos e escutaremos sadiamente. Mas para que nós possamos realizar tudo isso, nós temos que prestar bem atenção na mensagem cristã e nós temos que colocar em prática
todos os ensinamentos que nós temos recebido. Por isso, a orientação do Espírito de verdade lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, o segundo. E é através do amor e do conhecimento que nós desenvolveremos a nossa condição de espíritos imortais, realizando a nossa evolução espiritual. Lembrando a mensagem do Cristo, nós vamos lá no livro Roteiro de Emmanuel, pela psicografia do Francisco Cândido Xavier, que nos diz o seguinte: não se reveste o ensinamento de Jesus de quaisquer fórmulas complicadas. Nós estamos nas antevésperas do Natal de Jesus. O grande aniversariante, o único aniversariante da data. Nós precisamos dar-lhe um presente. E o presente que nós podemos dar a Jesus é colocar nas suas mãos as nossas vidas, porque ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E para nós fazermos isso, nós necessitamos, em recebendo a sua mensagem, realmente fazer todo o esforço que estiver ao nosso alcance para nós colocarmos em prática esses ensinamentos. Emmanuel começa dizendo que no ensinamento não se reveste de quaisquer práticas, fórmulas complicadas. O Senhor desce da altura a fim de libertar o templo do coração humano para a sublimidade do amor e da luz, através da fraternidade, do amor e do conhecimento. Para isso, o Mestre não exige que os homens se façam heróis ou santos, de um dia para o outro. Não pede que os seguidores pratiquem milagres, nem lhes reclama o impossível. Dirige-se a palavra dele à vida comum, aos campos mais simples do sentimento, à luta vulgar e às experiências de cada dia. Contrariamente a todos os mentores da humanidade que viviam, até então, entre mistérios religiosos e dominações políticas, convive com a massa popular, convidando as criaturas a levantarem o santuário do Senhor nos próprios corações. Ama a Deus, nosso Pai, ensinava ele, com toda a tua alma, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Ama o próximo como a ti mesmo. Perdoa ao companheiro quantas vezes se fizerem necessárias. Empresta sem aguardar retribuição. Ora pelos que te perseguem e caluniam. Ajuda aos adversários. Não condenes para que não sejas condenado. A quem te pedir a capa, cede igualmente a túnica. Se alguém te solicita a jornada de 1000 passos, segue com ele 2000. Não procures o primeiro lugar nas assembleias, para que a vaidade não te tente o coração. Quem se humilha será exaltado. Ao que te bater numa face, oferece também a outra. Bendize aquele que te amaldiçoa. Liberta e serás libertado. Dá e receberás. Sê misericordioso. Faze o bem ao que te odeia. Qualquer que perder a sua vida por amor ao apostolado da redenção, ganhá-la-á mais perfeita na glória da eternidade. Resplandeça a tua luz. Tem bom ânimo.
se pretendes encontrar-me na luz da ressurreição, nega a ti mesmo, alegra-te sob o peso da cruz dos próprios deveres e segue-me os passos no calvário de suor e sacrifício que precede os júbilos da aurora divina. E diante desses apelos, gradativamente há 20 séculos, calam-se as vozes que mandam revidar e ferir. E a palavra do Cristo, acima de editos e espadas, decretos e encíclicas, sobe sempre e cresce cada vez mais na acústica do mundo, preparando os homens e a vida para a soberania do amor universal. Possamos, todos nós, em recebendo a orientação do Cristo, entregar a Ele o homem novo, aquele modificado, porque entendeu, compreendeu e colocou em prática as suas lições. Muito obrigado pela atenção de todos e eu desejo um bom Natal a todos que estão conosco nessa noite. Muito obrigado, Tânia, pela oportunidade, obrigado vocês todos pela atenção e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo habite os nossos corações, agora e sempre. Tenham todos um 2024 de muita alegria, de muita realização no bem. Está feito o nosso trabalho de hoje. Obrigado. Que assim seja, seu Toninho. E olha, não foi uma aula, não, foi um compêndio, né? Para que nós possamos viver melhor com os que estão ao nosso redor, né? Principalmente essa parte aí do roteiro. Nós temos que pegar, tirar a cópia e colocar ali na nossa geladeira. Porque nesse mundo que nós estamos vivendo, né? Um retruca o outro e vai, é nas redes sociais, é em tudo. E eu falo que nada na doutrina espírita é por acaso, né? Não é por acaso. Hoje de manhã eu estava ouvindo o momento da oração e comentaram uma parte da Epístola de Tiago que fala que a gente deve falar as coisas, mas a gente tem que deixar primeiro passar, refletir, para depois o que for para ser dito, a gente dizer. E o que não for, deixa de lado. Então, É isso aí. que nós possamos usar, né, seu Toninho, a aguinha da paz do Chico na nossa A água boca. do Chico. Não é nem... É isso aí. Gratidão, então, seu Toninho, muito obrigado. Nós agradecemos de coração esse estudo que o senhor fez com todo amor e com todo carinho. Muito obrigada, seu Toninho. Eu é que agradeço a oportunidade. Obrigado a todos, viu? Obrigado. Fique conosco para a nossa finalização, viu, seu Toninho, Maria Tá. Helene, todos que estão Vamos aqui. lá. Meus amigos, agora, o seu Toninho já deu essa aula aí para nós, eu quero compartilhar com vocês um pedido, um convite. Opa, está aqui a minha carta aqui. Da USE Intermunicipal de Franca. A USE Intermunicipal, como a gente já sabe, né, está tentando terminar a obra ali na Rua Maria Barini e tudo, e graças a Deus, né, está caminhando. E o Jean, que está como o presidente da USE, né, ele mandou esse convite e eu quero compartilhar com todos, para que possam, né, estar lá nesse dia. O convite é com grande júbilo que a USE Intermunicipal vem, por meio deste, convidar os membros do Centro Espírita Esperança e Fé para a pré-inauguração do seu salão social. A apresentação musical do Vansan, que é muito lindo, é uma terapia espiritual através da música, né?
no dia 15 de dezembro, agora sexta-feira, né? A partir das 19 horas. Então, é ali pertinho da creche Maria da Cruz, do nosso bazar. Fica ali no meizinho, né? Na Rua Maria Barini, 3355, Vila Formosa. E a entrada, ele está pedindo a doação de um livro espírita usado. Então, meus amigos, fica aqui o convite, quem puder participar, é um momento de muita luz, além de estar convivendo com os nossos amigos de outras casas espíritas, que esse convite foi para todas as casas, tá bom? Então, fica aqui o nosso convite. E a semana que vem, meus amigos, será a nossa última reunião do ano, né? Estamos findando aí 2023, esperamos contar com todos no próximo ano. E o ano que vem, na próxima reunião, na próxima segunda-feira, dia 18, nós teremos aqui o nosso amigo, o senhor João Batista, que irá falar para nós sobre Jesus e o perdão. Então, fica aqui o nosso convite, meus amigos, para que possamos estar aqui refletindo também sobre o perdão. Hoje refletimos sobre a importância de saber ouvir e a semana que vem a importância de perdoar, né? Quantas vezes devemos perdoar? Então, está aqui o nosso convite. E agora, meus amigos, vamos para a nossa sensibilização, final. É um momento agora de agradecermos a Deus por mais essa oportunidade, que possamos abrir o nosso coração, as nossas mentes, entrarmos em contato com essa espiritualidade amiga, a equipe do Senhor José Marques Garcia, esses bons amigos espirituais que nos assistem na nossa caminhada, que visitam os nossos lares, que frutificam as nossas águas com a medicação necessária para cada companheiro, que faz a limpeza mental do ambiente doméstico e nos ajuda, assim, a caminharmos com mais leveza para frente e para o alto. E nesse momento também, esses bons amigos realizam o passe. E o senhor Toninho tão bem nos falou. Então, que possamos estar abertos para receber tudo o que pedimos. Então, por isso a necessidade de sabermos pedirmos a Deus, pois Ele sabe o que a gente necessita. Mas nós temos que ter a humildade de saber como falar, como pedir, com todo amor, com toda alegria e com toda a fé. Então, vamos pedir agora para o seu Adalto realizar a nossa oração final e que a nossa prece possa se expandir para todos aqueles que, por um motivo ou outro, não puderam estar aqui conosco, para os nossos irmãos que nos assistirão posteriormente, para a nossa pátria e para o nosso planeta. Nosso Pai, que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade.
livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Muito obrigada, seu Adalto, obrigada, amigos. Um beijo no coração de todos vocês e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Jesus, com muita paz e com muita luz. Em especial, muito obrigada, seu Toninho, Maria Helena e a Érica, que eu vi aí junto conosco, além dos nossos companheiros rotineiros que estão sempre aqui conosco. Até mais. Fiquem com Até mais. Boa noite a Deus. todos. Tchau, tchau. Boa noite, Descanse. Toninho. Obrigada, Odília. Obrigada.